programa Estreando de hoje só está começando. E minha entrevistada de hoje volta ao programa é Vânia Marinelli, que vem falar sobre astrologia e saúde. E você não pode perder dicas do Estrelando e Céu Aberto. Não saiam daí. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Minha entrevistada de hoje está voltando ao programa, veio de São Paulo, é a Vânia Marinelli, ela que é de Touro, com ascendente em Escorpião, a Lua em Câncer, não é isso, Vânia? Exatamente. Muito obrigado por estar aqui novamente, mas Obrigada, hoje o tema não é mais coaching e astrologia, hoje o tema é saúde e astrologia, até porque a Vânia, ela trabalha com uma dessas especialidades da astrologia que linka a parte da saúde, a área das enfermidades, com um mapa astrológico. Vânia, vamos lá, você que é astróloga, coach, psicanalista, graduada em Linguística e Língua Portuguesa e formada em Comunicação, mestre em Comunicação e Semiótica. Como é que funciona também esta área que você se especializou, que é a área da astrologia médica com astrologia? Gostaria que você falasse para o telespectador o link que existe, né, da avaliação que pode se ter através de um mapa astrológico com as questões ligadas à enfermidade. Na verdade, uma das principais coisas que eu começo sempre falando é que a astrologia médica, ela não é uma medicina astrológica, né? Na verdade, a gente olha os mapas para ter uma ideia de algumas predisposições a somatizações, que na verdade são desequilíbrios em função de conflitos internos. Então, os mapas, eles mostram como a gente funciona por dentro, energeticamente, né? Como é a nossa personalidade, a nossa alma, né? Porque psique em grego quer dizer alma. E então, como é a nossa alma? E a nossa alma, ela é um complexo energético que tem que funcionar harmonicamente. Quando ele se desarmoniza, inicialmente a gente não fica doente, ou seja, a gente não somatiza, mas ele começa a pressionar certas áreas nossas mais do que outras, e se a gente não resolve o conflito, a gente aí sim vai somatizar. Então, a ideia fundamental é a manutenção da saúde global, como eu falo, que é uma saúde que não é só física estrito sensu, é uma saúde energética. Então, nesse sentido é que um mapa astrológico, como ele é diagnóstico, ele pode nos ajudar a manter essa harmonia. Mas, por exemplo, para o telespectador que não tem assim muito contato, talvez, com astrologia, ele tem aquela relação somente que os signos têm uma relação com a parte do corpo físico, né, orgânica. Ou seja, Áries cabeça, o touro pega a região das cordas vocais, gêmeos dos braços, pulmões, Câncer do estômago, Leão coração, Virgem intestino, olha lá. Muito bem. Libra o rim, Escorpião toda a parte genital, Sagitário as coxas, Capricórnio o joelho, Aquário vai pegar a parte das pernas, né? E Peixes os pés. Esta é uma relação que existe tradicional na astrologia. Agora, através de um mapa astrológico, a gente pode entrar numa questão específica da enfermidade, né? A predisposição que aquele mapa tem, independente do signo, correto? Pois é. Eu não trabalho especificamente com essa visualização dos signos, embora exista essa correlação, porque na verdade a gente sabe que os impulsos vitais, eles são representados pelos planetas que regem os signos. E eu, na técnica que eu uso, eu identifico certos planetas que naquele mapa são somatizáveis. Porque a gente percebe que não são todos os planetas, não são todas as nossas partes que podem se somatizar, tá certo? Então, o que se dá é que a gente pode identificar certas zonas que são mais sensíveis ao estresse físico, ou seja, à somatização. E é com isso que eu trabalho. São 3 casas astrológicas que me dão essa dica. Quais são as casas astrológicas? Porque eu tenho muito telespectador que estuda astrologia. Claro, não, então tá bom. Na verdade, a casa 1, a casa 6 e a casa 12. Por quê? A casa 1 fala do corpo físico funcionante, tem a ver com, inclusive, com o ascendente.
A casa 6 fala dos distúrbios agudos, tá certo? E a casa 12 fala dos distúrbios mais crônicos. Então, essas 3 casas, elas dão indicações, ou seja, os seus regentes e os astros que estiverem dentro delas, elas dão indicações de, vamos dizer assim, são astros, e aí as suas zonas do corpo correspondentes, por exemplo, Lua, que rege Câncer, Lua, a gente vai olhar o sistema digestivo, o útero, mamas, enfim, você vai ver esses órgãos, e não que a pessoa terá doenças nesses órgãos, mas são órgãos que são mais sensíveis à somatização, como se fosse um para-raio do nosso corpo. Vânia, eu quero te fazer uma pergunta, que eu vou deixar para o segundo bloco, sobre algum tipo de terapia que pode ser utilizado através do mapa astrológico, ou seja, perfeito. A carta astrológica pode identificar um tipo de terapia? Pode. Ok. Não saia daí, a gente volta já já. O Espaço Sicom, um novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. A Wagner Dental, atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico, oferece vários equipamentos, além de acessórios para implantes, ortodontia, periféricos, próteses, clareador dental e agora também com a linha D700 da marca da Biatlante. Wagner Dental, a sua dental na Baixada. Consulte pelo telefone 3284-0939. Voltamos ao segundo bloco, nós estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos. Não deixe de vir conhecer os cursos e o espaço belíssimo que vocês têm aqui em Santos. E minha entrevistada, como eu tinha perguntado no primeiro bloco, é Vânia Marinelli, nós estamos falando sobre astrologia e saúde. Vânia, eu deixei uma pergunta no ar, se através da carta astrológica, você pode diagnosticar determinadas enfermidades ou tendências às enfermidades desta pessoa. Agora, é possível também você dar uma indicação de terapias específicas para aquele tipo de enfermidade, para aquele tipo de questão que existe na carta astrológica? Olha, eu queria fazer só um reparozinho. Na verdade, eu acho que é mais apropriado a gente dizer que a gente pode identificar órgãos que são mais sujeitos a determinados problemas de saúde. Entendi. Enfermidades vai depender muito do grau de consciência da pessoa, porque quanto mais grave a enfermidade que essa pessoa tiver naquele mesmo órgão, tá, você vai ver que o nível de conflito interno é maior. Então, é algo que precisa ser visto. Então, não dá para você falar, olha, eu tenho certeza que você é o tipo que vai ter tal doença, por exemplo, câncer não sei aonde. Não necessariamente. Então, você precisa saber mais quais são os órgãos afetados, porque esses órgãos, eles têm uma feição, que é a feição física propriamente, mas eles têm uma feição anímica. Então, por exemplo, se você me diz que alguém está com um problema renal, e esse problema é um problema venusiano, essa pessoa, na verdade, ela tem uma dificuldade na vida afetiva, na forma de lidar com seus afetos, tá? Então, aí é a causa da doença. Então, dependendo da gravidade, ela vai ter uma doença mais ou menos grave. A questão que você me colocou sobre as terapêuticas, a gente pode sim dar indicações. Existem 2 tipos importantes de indicações. Uma que tem a ver com as terapias propriamente ditas, que estão situadas, a gente pode ver na carta natal, na casa 8 do indivíduo. Então, conforme o tipo de astro que tiver ali, né, você tem uma noção, por exemplo, do tipo de terapia. Se você tiver um Netuno ali, digamos assim, você pode fazer algo como, por exemplo, arte-terapia, ou mesmo uma terapia
junguiana de sonhos, tá? Agora, se você tiver, por exemplo, um Marte ali, vai ser um tipo de terapia ou corporal ou alguma coisa que tem a ver com movimento. Essa é uma Artes parte. marciais, por exemplo, Também, que é o Marte. também. Para Netuno também poderia entrar no aspecto energético, reiki, cura prânica. Sim. Pode ser? Existe toda uma listinha lá que a gente vê. Veja, aqui são terapêuticas específicas. Agora, existe um mapa que é chamado mapa da doença ou decúbito, que você pode calcular para saber, vamos dizer assim, se você usar remédios que são sistêmicos, do tipo homeopatia, florais, cromoterapia e tal, você pode saber, vamos dizer assim, o tipo de remédio. Então, por exemplo, se de repente existe uma casa que indica o remédio num sentido Uma casa astrológica. arquetípico, né? E exatamente, uma casa astrológica, né? Que vai dizer o remédio. Essa casa é a casa 10 desse mapa, e aí você vai ter ali um símbolo astrológico, um ou mais, e você vai olhar o remédio sistêmico correspondente, tá? Porque isso vai dar uma agilização. Por exemplo, se alguém precisa fazer uma cirurgia séria, né? Uhum. É muito útil você achar o remédio, né? Então você vai dar um sal de Schussler, você vai dar um floral, porque aquilo vai energizar a pessoa. Vânia, sempre lembrando que assim, nunca tirar a especialização do médico, a procura do médico, De jeito algum. vivendo somente trabalhar terapia alternativa De ou jeito mesmo nenhum. o mapa astrológico. Até De porque, jeito nenhum. Vânia, você não é médica, né? Não. Você tem os estudos Sim. astrológicos que te especializaram na área médica, não é isso? Isso. Na área da saúde. O que eu acho é o seguinte: o profissional dessa área precisa ter, é útil que ele tenha, se for o caso, algumas indicações a fazer, médicos de outras áreas, tá? E eu sempre digo, até em cursos, eu não sou xiita. É muito importante que você saiba a função de uma alopatia e a função de uma terapia holística, né? Elas não, mesmo entre eles criam essa rusga, mas isso é uma tolice imensa, né? O remédio holístico, ele é energético, ele vai mexer na causa, e o remédio alopático, médico alopático, ele vai lidar com o sintoma que pode matar. Então você tem que ir no médico alopata, você tem que ir em um médico homeopata, quer dizer, você se imune de todas as frentes. Não é uma competição. O ser humano criou um número imenso de conhecimentos, não para que eles entrem em competição, e sim para que eles agreguem. Vânia, infelizmente nosso tempo terminou. Mas é tão foi curto, eu ótimo. tinha tantas perguntas para te fazer ainda sobre essa área. E eu acho que o telespectador também, porque embora seja a astrologia e essa questão voltada na saúde algo bastante antigo, tem muita gente que não sabe que existe esta relação. Muito obrigado por ter vindo a Santos mais uma vez para a entrevista do Estrelando. Obrigada. E você não saia daí, que a gente volta já já. No dia 26 agora teremos um outro eclipse, agora vai ser anular do Sol. Será uma lua nova no 8º grau do signo de Touro. Lembrando que os eclipses, eles sempre trazem assuntos à tona para serem revisionados. Então fique ligado. Confira agora a dica do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 5 de maio básico semi-intensivo de astrologia. O curso é voltado para os que se interessam pelo tema e buscam um significado maior para suas vidas. Informações 3284-9714 ou 3394-9714. O Estrelando de hoje está terminando. Espero que vocês tenham gostado da entrevista muito especial com a Vânia Marinelli sobre astrologia e saúde. E aqui vai uma mensagem do astrólogo Howard Saspotas para vocês. A alma escolhe uma época para nascer porque o padrão astrológico está de acordo com as experiências necessárias para o presente estágio de desenvolvimento. Uma boa semana a todos.
Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.